1 Samuel capítulo 3, verso 1. Acompanhe comigo. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou Samuel, e ele disse: eis-me aqui. Eu quero repetir o verso 4 que diz assim, repita comigo. E o Senhor chamou Samuel, e ele disse: eis-me aqui. Pode tomar assento, dando um aplauso para o Senhor. Aleluia. A arca da aliança, ela sempre simbolizou para o povo de Israel, para o povo de Deus, a presença de Deus juntamente com o seu povo. A palavra de Deus diz que nesses dias em qual nós acabamos de ler essa passagem relatadas no livro de 1 Samuel, era um período que a igreja, que o povo de Deus passava por um período muito crítico. Diz esses capítulos e os posteriores a esse que nós lemos, que esse sacerdote que se chamava Eli já era velho. Nós lemos que os olhos eles já estavam se escurecendo e a sua visão já estava desaparecendo. E tinha que ver o que deu um hammerzinho aqui em cima. Tina, desliga o violão, por favor. Isso. Obrigado. E os olhos de Eli, que era o sacerdote do templo, era o responsável, era o homem de Deus, já se escureciam, e os seus filhos, que seriam aqueles que deveriam encaminhar o restante do propósito de Deus para o seu povo, diz que eles não estavam levando nada a sério e levavam tudo aquilo de uma maneira tão irrelevante, uma maneira tão fútil, que diz que inclusive quando os irmãos traziam as ofertas na igreja da época, no tabernáculo, eles traziam de uma maneira diferente de nós trazemos dinheiro, mas eles traziam de uma forma com animais. Então diz que eles traziam bois, cabritos, ovelhas. E disse que quando chegavam as ofertas, aqueles dois moços, que eles tinham 2 filhos, que deveriam ser aqueles que deveriam dar continuidade, porque tinham seu pai como um exemplo de homem de Deus. Diz que eles chegavam e falavam: olha, nós queremos uma parte dessa oferta. E ordenavam para aqueles que cuidavam do dinheiro da igreja. Eles diziam: não, eu quero para mim isso, porque na minha casa meu pai está querendo comer, e eu vou levar um pedaço dessa oferta para alimento para meu pai. Ele diz que isso acontecia de uma maneira sucessiva. E diz que a coisa foi se agravando de tal maneira que diz que esses 2 moços, eles já não estavam nem aí com as coisas de Deus, que diz que eles faziam sexo dentro do templo, contratavam mulheres e tinham um relacionamento dentro do templo, levavam as coisas de Deus de uma maneira tão fútil. E é uma frase que eu disse aqui no discipulado: nós não podemos permitir que as coisas sagradas elas se tornem comuns nas nossas vidas. Quando eu li essa passagem essa manhã, me pareceu tão semelhante em algumas situações. Quando nós lemos aqui, parece algo tão forte, mas infelizmente nós vemos que tem pessoas que hoje levam o dinheiro das ofertas dos irmãos de uma maneira tão irresponsável, que os crentes dentro da igreja, eles têm levado as coisas de Deus de uma maneira tão fútil. As coisas tão sagradas têm se tornaram tão comuns.
que assim como nós orávamos aqui pela manhã, não é aceitável que um homem, uma mulher, um jovem de Deus, somente lembre de pegar sua Bíblia quando tem que ir para a igreja. Que só lembre de dobrar os seus joelhos quando há uma necessidade, porque a coisa está apertando. Não é aceitável que nós entremos num templo para nos encontrar com pessoas. O templo sempre foi lugar de buscar a presença de Deus. O templo sempre foi um lugar de trazer crescimento para aquele que ouve uma palavra. E diz a palavra do Senhor nessa história, que o inimigo da igreja se levantou contra a igreja. Ele não veio só, ele veio com um exército muito forte. Porque o inimigo, ele nunca está de brincadeira. Naquela época o inimigo do povo de Deus eram os filisteus. E os filisteus, eles começaram a vir com uma força tão grande, e o povo de Deus quis se defender, mas 4.000 homens morreram, assassinados numa batalha. 4.000 homens, daqueles que faziam parte da igreja, a qual Eli e seus 2 filhos eram responsáveis. Então Eli já estava velhinho, já não tinha mais força. Então os 2 meninos, que deveriam ser aqueles que estavam em consagração e santificados, preparados para a batalha com o inimigo, porque eles conheciam muito bem o Deus que eles serviam. Não somente eles, mas todos os inimigos de Deus conheciam o Deus que eles serviam. Sabiam que tinha sido Deus que tinha livrado eles do opressor no Egito, que tinha feito abrir o mar. Eles tinham visto milagres de uma maneira tão contundente que não teria como eles não acreditarem naquele Deus. Hoje é um pouco diferente, porque tem muitas pessoas que já não vê os milagres e acabam não acreditando e nem sabendo se Deus existe ou não. Muitos crentes dentro da igreja acabam duvidando da existência de Deus, porque alguma coisa não acontece como ele queria, porque o seu milagre não aconteceu, porque a sua batalha não foi vencida, acaba abandonando a igreja. Homens e mulheres de Deus que abandonam o evangelho porque tem derrotas, eu creio que nunca acreditaram no Senhor. Aquele ali é um nego. Paz do Senhor nele. Ele trabalha comigo. Eu também não sei o que. Rapaz, eu estou cego mesmo, não tem jeito. Ele veio mesmo, né? A gente fica muito feliz com a tua presença, Eloy. E as pessoas acabam não acreditando. E diz que quando houve aquela derrota dos 4.000, os 2 meninos falaram assim: não, a gente sabe como resolver isso aqui. É só a gente pegar a arca, porque a arca, ela é a presença de Deus. Nós pegamos a arca, levamos para o meio da batalha e pronto, Deus vai dar vitória. E diz que quando eles falaram isso para o povo se alvoroçou. É verdade, teve gritaria. Diz que a gritaria, uma festa foi tão grande no meio do povo de Deus, que os inimigos estavam prontos para a guerra, que o inimigo ele sempre está pronto para matar e destruir. Diz a palavra do Senhor que eles falaram: meu Deus, que alvoroço é esse? Acabamos de matar 4.000 homens e agora tem festa lá no arraial dos crentes, do povo de Deus. E aí eles ficaram sabendo que a arca do Senhor estava vindo para a batalha, e o povo filisteu, essa palavra do Senhor, que o inimigo ficou com medo. E diz que eles falaram assim: agora sim nós estamos lascados, porque eles vão trazer a arca foi, a presença de Deus foi o que libertou ele. Leia a Bíblia, o inimigo está dizendo isso. O povo, foi esse Deus que libertou eles do Egito. O Deus deles é poderoso, agora nós estamos fritos. Engraçado que às vezes a pessoa que não é crente, Cleverson,
ela tem mais temor de Deus do que aquele que está dentro da igreja. Eles tinham medo. Mas tem gente que está dentro da igreja e não está nem aí para o Senhor. E acha que Deus é amuleto. Acha que Deus é um objeto de brinquedo. Que diz assim: eu vou pegar agora a presença de Deus, ela vai estar comigo porque eu sou filho de Deus. Eu vou levar Deus comigo na batalha e Ele vai fazer eu vencer. Aqueles dois que se prostituíam dentro da igreja, aqueles dois que comiam da oferta da igreja, acharam que a arca ia resolver o seu problema. Então eles pegaram aquela arca e foram para o meio da batalha, achando que Deus ia matar todo mundo. Quando eles chegaram lá, mais de 20 mil homens foram mortos, inclusive os dois pecadores foram para o inferno. Aqueles dois moços que não estavam em consagração, aqueles dois moços que não temiam aquele Deus e que achavam que Deus era um objeto de levar junto que vai resolver o problema, acabaram morrendo naquela batalha. E diz a Bíblia que veio um moço correndo para Eli, ele estava sentado. O pai dos dois meninos, sacerdote, começou a ver aquela gritaria e já não via mais. Ele dizia: o que é que está acontecendo? E já não enxergava mais. E veio um moço chegando e falou: o que aconteceu? O que aconteceu? E o rapaz, ele dá um recado e diz assim: olha, nós perdemos a batalha e os teus dois filhos foram mortos. E não é ainda não, isso não foi ainda o pior. O pior foi do que aquilo que sempre nos representou a presença de Deus, aquilo que nos fazia sentir a alegria dentro do nosso povo, aquilo que completava os nossos buracos vazios, aquilo que nos dava força para prosseguir, aquilo a qual era responsável por nós sermos o que nós somos, agora já não está mais em nós, porque o inimigo ele roubou a nossa arca. Disse que quando Eli ouve aquilo, ele cai para trás da cadeira e morre. E a mulher de um dos seus filhos de Finéias, que estava grávida, levou um susto tão grande quando ouviu que a arca tinha sido perdida e que o seu marido tinha sido morto na batalha. Seu marido que era um infiel. Pior ainda, porque ainda tinha mulher e tinha filho. Diz que ela tem o seu filho naquele momento e ela morre também. E diz que deram o nome daquela criança de Icabô, que significa: a presença de Deus já não está mais entre nós. E a presença de Deus ela foi perdida. A arca foi levada pelos filisteus. E depois de muito tempo que a arca já estava perdida, abandonada, um homem sobe de novo para ser o rei, para governar aquele povo. Aquele homem se chamava Davi, vocês conhecem, não vou contar essa história. Mas Davi, quando ficou sabendo que a arca estava num determinado lugar, e ele sabia o que aquilo significava, ele falou: não, Deus era com Davi, Deus estava com Davi. Só que ele dizia: eu quero ainda mais algo de Deus. E isso é lindo, porque pegou um homem que não estava acomodado nas coisas de Deus. Mesmo depois de Deus ter colocado ele como rei, ter honrado, ter dado força para ele derrubar gigantes, para ele não morrer pelo seu inimigo, quando ele vê que ainda ele tem a oportunidade de aprender mais de Deus, de conhecer mais de Deus, ele disse: eu quero mais. A arca está onde? A arca está no lugar chamado Siló. Ele falou: eu vou buscar. Eu vou buscar porque eu quero trazer ela para a minha cidade. Eu quero trazer a arca para o lugar onde eu moro. Eu quero trazer a arca para que ela esteja perto da minha família. E diz que ele pega, faz uma comitiva e vai buscar aquela arca.
Então ele acha que a arca poderia ser levada de qualquer maneira. Ele achava que a presença de Deus, ele com toda a intimidade que ele tinha com Deus, ele achava que ainda poderia ser, não, eu vou trazer e está pronto. Diz que ele pega umas pessoas, coloca para levar e diz que bota numa carroça com bois, aquela arca vai feliz e está dizendo, eu estou indo, levando ainda mais a presença de Deus para a minha casa. E diz que aquela carroça, ela entra num lugar que tem uma pendente, a qual a Bíblia chama de eira, e diz que quando a arca foi cair, um daqueles que estavam com ele disse, eu não vou deixar a arca cair. Ele vai, coloca a mão e ele morre. E Davi aprende que as coisas de Deus não se pode levar de qualquer maneira. Que você ter a presença de Deus é algo muito mais sério. Ter a presença de Deus demanda seguir algumas leis. E diz que ele para tudo e deixa a arca na cidade, na casa de um homem chamado Obed-edom. Ele diz, eu não vou mexer mais nisso, porque eu fiz, com a minha imprudência, eu fiz um homem morrer. Por eu não ter levado as coisas de Deus a sério, eu fiz um homem morrer, então deixa essa arca aí. Passaram-se 2 anos. Diz que chega ao ouvido de Davi que aonde estava a arca, que era na casa de Obed-edom, diz que havia uma prosperidade tão grande. Quando Obed-edom teve a oportunidade de ter a presença de Deus na sua casa, ele disse, eu não vou perder essa oportunidade, eu conheço a história disso aqui. Eu sei o que essa arca significa. Eu sei o que esse Deus é capaz de fazer. E diz que Obed-edom conheceu ao Deus dessa arca, e diz que Deus começou a abençoar e trazer tanta felicidade na casa de Obed-edom, que a fama da presença de Deus na casa de Obed-edom se espalhou por Israel. E chegou aos ouvidos de Davi, e Davi disse, está onde? Está na casa de Obed-edom, então agora eu vou buscar. Mas eu vou buscar a presença de Deus não mais de qualquer jeito, eu vou buscar a presença de Deus assim como tem que ser. Então ele vai e começa a pesquisar. Ele vai e fala com um homem que se chamava Samuel. Pergunta, Samuel, tu é o sacerdote? Sou. Eu imagino, quem sabe, Samuel dizendo assim, vem aqui, Davi, que eu vou te contar a história dessa arca. Você conhece Deus na intimidade. Você conhece o Deus porque eu sei que você adorava a Ele quando você estava pastoreando. Você conhece a esse Deus porque eu sei o que você sabe, a força que Ele te dá do Espírito Santo de Deus. Ah, mas a lei eu conheço porque eu estudei com Eli. Eu estudei a palavra. Eu estive numa escola onde eu aprendi a respeitar aquilo que estava escrito. Vem aqui que eu vou te ensinar, Davi. Davi era íntimo de Samuel. Eu imagino ele chegando assim, Davi, você quer a presença de Deus? Então a palavra ensina que tem que ser aqui. Primeira coisa, Davi, que você tem que entender, é que a palavra a gente tem que obedecer. Não adianta você querer furar uns caminhos que não vai dar certo. A presença de Deus, Davi, ela é muito séria. E diz que Davi, ele foi e levou para buscar a arca de toda maneira como tinha que ser. Diz que ele levou homens preparados, homens que podiam levar da linha sacerdotal. E diz que eles iam com aquela arca em cima dos ombros, como tinha que ser. A presença de Deus em cima dos ombros. Não era arrastada por carroça. Levava a presença de Deus com a força do seu corpo. Levar a presença de Deus tem que ter esforço. A presença de Deus não é puxado por ninguém. A presença de Deus é você que tem que carregar. É você que tem que pagar o preço. Não é de arrasto por ninguém igual carroça. E diz a palavra do Senhor
que a cada 6 passos, você imaginou que a cada 6 passos? 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele falava: para, sacrifica para o Senhor. 1, 2, 3, 4, 5. Você fala: para, sacrifica para o Senhor. Meu Deus, a cada 6 passos havia sacrifício. E hoje a igreja não quer orar. Hoje a igreja não quer jejuar. Hoje a igreja não quer ler a palavra. Fica uma semana sem vir na igreja, 15 dias, e não é capaz de abrir a sua Bíblia para ler a palavra. Não há sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem presença de Deus. E diz a palavra do Senhor que com todo o sacrifício, quando chegou em Jerusalém aquela arca, diz que havia uma festa, havia uma alegria tão grande na presença, na vida de Davi, que diz que ele começou a arrancar sua roupa, ele pulava, e diz a palavra que cada sacrifício que ele dava, havia uma alegria, ele ia saltando na frente da arca, porque a presença de Deus, ela traz alegria para aquele que quer e tem disciplina e quer a sua presença, aquele a qual se arrepende, aquele que leva as coisas de Deus a sério. E diz a palavra do Senhor que ele era uma alegria só, e a presença de Deus se manifestou de uma maneira tão grande em Jerusalém que transformou a história de Davi. E isso é outra história, não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que a presença de Deus, ela traz intimidade. Eu quero falar que o Deus que você serve, ele tem um poder tão grande, que é aquela presença realmente. Ele tem uma autoridade tão grande nas suas mãos, que para mim finalizar, eu vou te contar uma história real, que é fantástica. Para mim, é fantástica. Diz que um casal, eu contei para o Marcos e para minha esposa e para Marcinha essa história quando eu li. E hoje eu voltei a reler com mais detalhes. Diz que um casal que vinha da Filadélfia para Nova York, se começou um temporal muito forte na sua viagem, eles estavam de carro. Então eles pararam nessa cidade de Filadélfia, porque estava ainda distante da sua casa, e eles falavam: nós vamos dormir aqui. E diz que eles começaram a ir num hotel, não tinha lugar no hotel, e o tempo era muito feio, eles não poderiam seguir a viagem. Então eles foram em outro hotel, e não havia lugar. De repente eles entraram num hotelzinho. Chegaram para o recepcionista, e o recepcionista disse: nós não temos habitação. E eles falavam: mas nenhum lugar, não temos lugar, porque está tendo um evento na cidade, e todos os hotéis estão lotados. E aquele jovem, ele ficou com pena daquele casal. Eu acho que na verdade não seria bem pena, mas ele viu a seriedade que estava aquele tempo, e ele disse: eu não posso deixar esse casal seguir viagem ou dormir na rua, porque o tempo está muito feio, o temporal é muito feio. Ele disse para aquele casal: vocês não se importam em dormir no meu quarto, que é o quarto de eu dormir? É simples, não tem nada de conforto, mas vocês vão estar em segurança. Se aquele menino, e eles aceitaram, aquele casal aceitou. E aquele menino, ele levou para dentro do seu quarto aquele casal para dormir. Eu acho tremendo, porque em primeiro lugar o quarto é lugar de intimidade, né? O quarto da gente, a gente não deixa qualquer um entrar. O quarto da gente é um lugar onde é a nossa intimidade. Dormir na nossa cama, muito menos. E aquele jovem, ele colocou aquele casal para dormir na sua cama. Que no outro dia, pela manhã cedo, levantaram cedo aquele casal, o temporal já tinha passado. E ele falou assim: olha, moço, você é um menino de muito valor. Por que você deixou
nós dormimos na sua cama e você ficou aqui acordado a noite inteira, quem sabe dormindo num sofá, não sei. Ele falou, não, porque é o que eu deveria fazer por você. Então aquele casal falou para ele assim, olha, você não deveria ser somente um recepcionista. Você tem muito valor. Você deveria ser administrador de um hotel, porque você tem amor pelas pessoas. Diz que aquele casal, quando foi dando alguns passos, olhou para trás e falou assim, olha, eu vou construir um hotel e você vai administrar. Diz que o rapaz deu risada. Eles riram também, como se tivesse levado numa brincadeira. Passaram-se 2 anos. O rapaz que era o recepcionista, ele recebe uma carta com 2 passagens de ida e volta a Nova York, e convidando ele. Quando ele leu o nome, ele lembrou e reconheceu. E aquele rapaz foi até Nova York ao encontro daquele casal ao qual ele tinha dado a sua cama para dormir. Diz que quando eles chegaram em Nova York, o casal foi buscar ele no aeroporto, colocou ele no carro e levou até a 5ª Avenida, que é a avenida mais importante que tem em Manhattan, esquina com a 34ª rua. Então desceram do carro e aquele casal falou assim, você está vendo esse prédio? Era o prédio mais alto que tinha em Manhattan naquela época. É o hotel que eu construí para você administrar. Essa história é real, viu, irmãos? Diz que o rapaz falou, o quê? É o hotel que eu construí para você administrar. E diz a história que aquele moço administrou um hotel que hoje é conhecido como Ordford Astoria Hotel, um dos hotéis mais luxuosos que tem no mundo. O nome dele era George Bold. Foi o primeiro gerente e administrador de um dos maiores hotéis que hoje existem no mundo e mais luxuosos, que hoje foi comprado pela cadeia de Hotel Hilton. O hotel é avaliado hoje em 3 bilhões de dólares. E o nome daquele moço que era um recepcionista está marcado na história. Quando eu dobrei meu joelho hoje e li essa palavra, a qual nós lemos no começo, o Senhor falou algo tão tremendo no meu coração. Você sabe o que fez mudar a história daquele moço? Em primeiro lugar, que ele não duvidou botar para dentro do quarto aquele que tinha todo o poder nas suas mãos, mesmo sem ele conhecer. Ele abriu a porta do seu quarto e colocou um homem a qual tinha tanta autoridade nas suas mãos, que podia fazer tanto por ele que ele nem imaginava. A única coisa que ele fez, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou abrir e vou colocar ele na minha intimidade. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Que esse Deus que você serve é tão poderoso, que a única coisa que Ele quer é que você abra a porta do teu quarto e bota Ele para dormir lá dentro. Porque você não tem ideia do que Ele pode fazer para você amanhã. Pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, mas a resposta ela vai chegar. Mesmo que você ache que fosse uma brincadeira, mas as coisas que Ele fala são sérias. Quem sabe aquele moço não imaginava, ele falava, não, está fazendo uma piada, mas aquele homem estava falando algo sério. O que Deus tem para você é algo sério, o que Deus tem para você é algo grande. A única coisa que você tem que fazer é ter intimidade com Ele. Aleluia. Bota Ele para dentro da tua casa, bota Ele para dentro do teu quarto. E tremendo é que Jesus disse, se você está com algum problema, entra no teu quarto, fecha a porta e fala para Ele. Eu te chamei você para um culto de intimidade com Deus. Aleluia.
Você não tem ideia daquele que você pode levar contigo para a tua casa, para o teu trabalho, para o teu quarto, do que Ele pode fazer por você. Ele pode te surpreender de uma maneira tão grande que nem você vai acreditar. Agora leva a sério as coisas de Deus, pelo amor de Deus. Não seja imprudente como Finéias. Leva as coisas de Deus a sério. Leva a presença de Deus a sério. Olha o que diz o capítulo número 3, eu vou finalizar. 3 coisas eu encontro nesses 4 versículos. Diz o verso 1: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante a Eli. Serve perante o teu sacerdote. Leva a sério quem é o teu sacerdote. Respeite as coisas de Deus. Respeite a tua liderança. E na parte B desse versículo diz assim: e a palavra do Senhor tinha muita valia. A primeira coisa que eu aprendo para um homem de Deus, que isso aqui tem muito valor. Para que Deus opere, isso aqui tem muito valor. Diz que para Samuel a palavra tinha muito valor. Verso número 2. Verso número 3. Vou ler o 2 só para complementar a história. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no lugar, e os seus olhos já estavam escurecendo, porque não podia ver, e estando Samuel já deitado, antes de que a lâmpada se apague, no templo de Deus, em que estava a arca de Deus, Samuel dormia com aquele que tinha presença. Samuel, ele levava o seu quarto, era o lugar onde estava a arca. Samuel levava o Senhor para a sua intimidade. Samuel, ele buscava a intimidade com o Senhor. Ele valorizava a palavra e queria a presença. Você tem que desejar estar com Deus. Você tem que desejar ter a presença de Deus. Eu sei que no mundo nós teremos tentações, aflições, a palavra diz isso. Mas nós temos que desejar estar na presença. Eu tenho que desejar ser íntimo dEle. Eu tenho que desejar ter momentos com Ele. Eu tenho que desejar, se não tem jeito, inventar situações para estar só com Ele. Mas desejar estar com Ele. A igreja de hoje não quer mais estar com o Senhor. Não tem momentos a só com Ele. Vive mais com o telefone, com a internet, com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp do que com o Senhor. Prefere ficar altas horas da madrugada com fofoca, com picuinha, falando da vida dos outros, vendo fotografia, mas não é capaz de abrir a Bíblia para ler. Meu Deus. E diz o verso número 4. E o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. Sabe quando o Senhor falou com Samuel? Quando ele estava na presença, Cleverson. Sabe quando ele conseguiu ouvir a voz do Senhor? Quando ele estava próximo, íntimo. Sabe quando Deus fala? Quando ele tem intimidade com alguém.